Começando mais um vídeo de tudo é um pouco, e hoje vamos ver uma edição simples de como clarear as fotos. Fotos que nós tiramos que às vezes sai um fundo um pouco escuro, ou o fundo está claro e a foto está um pouco escura, e vamos ver a forma de podermos clarear somente uma parte da foto. Vocês verão que é um processo até simples, porém muito útil. Por exemplo, essa foto aqui eu tenho uma parte bem clara aqui, essa parte está um pouco escura, eu quero dar uma igualada nessa foto. Então qual que é o procedimento? Primeiro passo, geralmente eu costumo duplicar a foto para manter a original. Até para vermos o antes e depois, né, fica mais prático de ver. Então nesse caso, por exemplo, eu poderia usar aqui, na imagem ajustes, levels, seriam níveis, tá? Ou se você preferir, Ctrl L. Aqui nós temos onde nós controlamos as partes claras da foto, os tons médios e os tons escuros. Eu trazendo para a esquerda, eu consigo aumentar as partes claras, também os tons médios, né, os cinzas, né? E o tom escuro trago um pouquinho para a direita para dar um pouquinho de contraste. O que acontece aqui é que se eu querendo chegar num resultado melhor, eu posso estourar as partes mais claras, como aqui atrás, estão vendo? Então não seria esse o propósito. Então eu posso cancelar ou simplesmente, vocês perceberão, quando você segura o Alt, o botão cancela, né? Ele se transforma em reset. Você clicando nele, volta tudo a zero. Mas como eu quero editar as duas partes, eu vou aumentar um pouquinho os tons médios de toda a foto, um pouquinho os tons claros, sem estourar os brancos, né? Vou dar OK. E agora, para eu poder editar somente essa parte, uso a ferramenta de seleção Laço Tool, ferramenta Laço, e vou fazer uma seleção simples mesmo, nenhuma seleção muito ativa, das partes que eu quero clarear mais. Nesse momento eu vou usar uma camada de ajustes. Eu posso vir aqui em camada de ajustes, clico e escolho levels, que seriam níveis. Aqui eu não preciso criar uma Clip Mask, porque eu selecionei a área, então ele vai atingir só a área selecionada. Eu vou trazer os pontos médios para a esquerda, aumentar os pontos claros também, e puxar um pouquinho para a direita os tons escuros, para dar um pouquinho de contraste. E agora você vai perceber que ele cria essa transição dura, né? E eu tenho que eliminar isso. Como eu faço? Nesse mesmo quadro de diálogo, você tem aqui Masks, o quadro Máscaras. Clicando nele, eu tenho que estar com a máscara selecionada. Você vai pegar o Feather, a suavidade, e vai aumentando aos poucos. Vocês verão que ele vai melhorando essa transição. Você vai aumentando até você igualar, e chega um momento que você não percebe que existe essa transição. Pode recolher aqui a guia. Então você tem ali o antes e o depois. E podemos também adicionar mais uma camada de ajuste de Vibrance. Aumentando o Vibrance, você consegue dar um pouco mais de vida à imagem. Então aqui, para eu poder ver o antes e o depois, mais fácil, em vez de eu desabilitar todas as camadas, eu venho no olhinho da primeira camada, seguro a tecla Alt, clico antes, ele desabilita todas, segurando o Alt ainda, clico depois. Então você vê como cresceu a foto, né? Como ela ficou bem mais viva, podendo agora ser utilizada normalmente. Vamos ver o outro exemplo aqui. Aqui já é o contrário, eu tenho aqui a parte do fundo muito clara,
Vamos dar o Ctrl J para duplicar a camada. Ctrl L. No caso aqui, se eu posso aumentar um pouquinho os tons médios, se eu puxar muito os tons claros, eu estouro aqui atrás. Não é a intenção. Então eu vou puxar só um pouquinho os tons médios, sem perder as informações da parte de trás aqui. Vou dar OK. Vou adicionar uma camada aqui. Além de adicionar aqui, por esse botão, eu posso também usar nesse quadro de ajustes, né? Eu tenho aqui Levels. Clico aqui. Aliás, desculpe, gente. Antes eu vou selecionar a área que eu quero clarear. Então, no caso, seria com laço também. Vou selecionar essa área mais escura. Adiciono a camada de níveis e vou trabalhar trazendo um pouco mais dos tons claros, os tons médios, puxo só um pouquinho os tons escuros para ganhar um pouquinho de contraste. E agora, para podermos eliminar essa transição dura, você vem nas máscaras e no Feather você vai aumentando até você igualar essa transição, ok? Também vamos poder usar a camada de Vibrance para ganhar um pouco mais de vida na sua imagem. Vamos ver o antes e depois. Então você consegue, sem atingir aquela parte que estava muito clara, deixando uma foto mais vívida. Aqui outro exemplo, onde o fundo aqui da Avenida Paulista ficou claro, ficou nítido, né? Mas essa parte ela ficou escura. Mesmo procedimento. Duplica e já vou direto criando a camada. Então vou selecionar a parte que eu quero clarear da foto. Se eu quiser adicionar, eu quero adicionar essa parte aqui também. Verifico se aqui no quadro onde eu tenho nova seleção, adicionar seleção, subtrair seleção, se o adicionar está selecionado. E pego mais essa parte da foto, ele vai adicionar essa seleção. Vou criar a camada de ajustes de levels, aumento um pouco os tons médios, os tons claros, tons escuros aqui não preciso nem mexer praticamente. Na máscara, retiro aquela transição dura, deixando ela suave, igualando ela com fundo. Perfeito. Antes e depois. Podendo usar também uma camada de ajuste de Vibrance para dar um pouquinho mais de vida. Então vamos ver o antes e depois. Vamos ver mais uma foto. Aqui no caso, fica bem claro. Duplicamos a layer. Se eu usar aqui, como aqui eu já tenho uma imagem já bem clara, eu posso estourar o branco aqui. Então o que eu faço? Seleciono novamente a parte que eu quero clarear a foto, uso a camada de levels, aumento os tons claros, os tons médios, puxo um pouquinho escuro para ganhar um pouquinho de contraste. Nas máscaras, aumento o Feather até deixar uma transição suave. Novamente, camada de Vibrance e ganho mais vida, ela cresce bastante a foto, o antes e depois.
Geralmente acontece em festas, quando você vai tirar foto de turmas, né? Então acaba acontecendo de... Aqui eu acho que não tem tanta necessidade. Aqui outro exemplo do caso. O fundo está mais claro e a frente um pouco escura. Seleciono a parte que eu quero clarear. Crio a camada de níveis. Puxo um pouquinho para ganhar o contraste, para não ficar muito embaçado. E no feather faço a transição suave, deixando ali uma foto mais vívida, né? Aumentando um pouquinho o vibrance. Você vê que nós ganhamos aqui no verde, na tonalidade da água. Então a foto cresce bastante, tá ok? Então pessoal, hoje seria essa edição simples, né? Porém de muita utilidade. Então, principalmente quando você usa flash, ele atinge mais a primeira camada da foto. Então se for uma foto de uma turma, enfim, a parte de trás realmente não atinge muito o flash. E se você aumentar muito o brilho, acaba estourando as partes claras da foto de quem está na frente. É uma forma de você poder recuperar suas fotos e dando mais vida, né, e mais contraste, tá ok? Pessoal, hoje é só. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.